Praciano e hoje nós vamos conversar sobre erros que você comete durante a confecção da sua redação, enquanto você faz a sua redação. Vamos lá? A melhor ferramenta que você tem para evitar erros na sua redação é o seu rascunho. Acostume-se desde já a fazer um rascunho. Ao fazer o rascunho, você tem inúmeras vantagens. A primeira vantagem é que você tem a oportunidade de revisar o texto e depois disso passar ali. Com isso, você consegue rever as ideias que você já colocou ali, de repente recolocá-las de outra forma ou recolocá-las em uma outra posição, uma forma mais estratégica. E o principal, que é o tema da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje, é justamente que você consegue rever o seu texto e corrigir os erros. Então não passa para a redação definitiva os erros que você verificou já no início, ok? Então são essas duas grandes vantagens de você fazer rascunho. Falo isso porque tem muita gente que simplesmente faz uma redação sem fazer nenhum tipo de rascunho. Entrega logo para o seu professor ou para o seu corretor desta forma. Eu desaconselho. O motivo do vídeo de hoje é justamente porque a gente sabe que uma redação cheia de erros, cheia de rasuras, dá uma impressão muito negativa do seu texto. Então, a busca aqui é justamente para evitar esse tipo de erros. Mas, se além de tudo, todas essas providências que você tomou, fez um rascunho, ainda assim você transcrever erros, como é que você vai fazer para resolver isso? Afinal, somos humanos e principalmente você, na hora do Enem, está sob pressão, está ansioso. Então veja, nós vamos dividir esse vídeo de duas formas. Aquele erro que você percebe na hora que você está escrevendo e aquele erro que você percebeu depois que você terminou a escrita. Ok? Então vamos falar primeiro daqueles erros que você percebe na hora da escrita. Primeiro eu vou falar de como você não deve fazer as correções dos seus erros. A primeira forma clássica que durante anos perpetua essa informação é que você deve colocar entre parênteses o seu erro. Não use parênteses. Os parênteses têm uma outra forma, tem um outro jeito de usar, tem uma outra função, certo? O parênteses não serve, a função dele não é corrigir erros. Então abandone imediatamente essa forma de corrigir erros. Não use parênteses para corrigir erros. Outra forma bastante comum é rabiscar a palavra toda, né? Você pega a caneta e risca toda ela, a palavra. Também não use essa forma. Você, no todo, quando você vê uma redação e tem alguns rabiscos, dá uma péssima impressão. Parece que o texto está sujo, certo? Mal organizado, dá uma péssima impressão. Não faça isso também. Passar corretivo. Jamais utilize corretivo na redação do Enem. Isso não é uma forma boa de você corrigir. Molhar a borracha e tentar apagar a palavra. Jamais faça isso. Você corre o risco de rasgar a folha. Então, nenhuma dessas estratégias, estou falando dessas 4 estratégias, porque são estratégias que eu percebo que os alunos utilizam, lançam mão dessa possibilidade. Você não deve utilizar nenhuma delas, certo? Por mais ridículo que pareça ser, cada uma delas eu já vi sendo repetida por vários alunos, ok? Bom, então, o que eu devo fazer então para corrigir? Muito simples. Existem 2 estratégias. Uma delas é apontada dentro do manual de redação do aluno. Veja só. Dá uma olhadinha na tela aí, como é que eu fiz a correção desse erro aí. É simples. Você deve fazer o quê? Você passa um único traço na palavra que está errada e depois repete ela ao lado e segue adiante o seu texto como se nada tivesse acontecido. Essa é a melhor forma de você corrigir um erro. Então, repetindo, você pega, risca a palavra errada, depois escreve a palavra correta e segue adiante. Isso é o suficiente para o seu corretor perceber que foi apenas uma distração sua, tá? E que você sabe como é que se escreve a palavra corretamente. Uma outra forma que também pode ser utilizada, embora não esteja escrito no manual, mas pode ser utilizada livremente, se você não quiser fazer borrões no seu texto, simplesmente ao perceber o erro, você simplesmente coloca uma vírgula e coloca uma expressão ou melhor e segue adiante no seu texto. Claro, coloca a palavra correta e segue adiante no seu texto como se nada tivesse acontecido. Pessoal, essas são as 2 formas melhores para você fazer uma correção. Tá? Não há outro meio, não inventa outra forma, porque esses são os únicos meios que você pode utilizar para corrigir erros que você cometeu e que você percebeu na hora de confeccionar a redação na folha definitiva. E se eu errar a acentuação, como é que eu faço? Você simplesmente coloca um traço em cima no próprio acento, e isso é suficiente para o seu corretor perceber que você percebeu o seu erro, você se deu conta do seu erro e segue adiante. Por exemplo, na palavra árvore,
que todos nós sabemos, por ser uma proparoxítona, tem acento na primeira sílaba, ar. Né? Vamos supor que você tenha colocado no local errado. Então risca o acento e depois coloca na forma correta e pronto, nada mais. Não inventa outra coisa para fazer feito. E é claro que você não vai fazer um bolinho de tinta até sumir o acento. Não faça isso. E agora, passei a limpo toda a minha redação e percebi lá no meio um errinho. O que eu vou fazer? Muito simples também. Você vai passar um risco na palavra que está errada e tentar reescrever em cima dela a forma correta, desde que isso não comprometa as palavras adjacentes. Dá uma olhadinha no exemplo aí, onde eu tentei reproduzir esse problema. Então você pode observar que na terceira linha tem a palavra problema. Então, ao perceber o erro, você faz um risco na palavra problema e em cima você escreve um pouquinho menor a palavra correta, a grafia correta. Pronto, nada mais do que isso aí. Ok, pessoal? Não esquece de dar um like, caso você tenha gostado desse vídeo. Faça algum comentário, quem sabe o comentário que você faça aqui seja motivo para um outro vídeo nosso aí, ok? Não esqueça também, é claro, de compartilhar. Até mais, pessoal. Boa redação.